querido Padre Zenilson, reverendo Diácono Jerônimo, estimados irmãos e irmãs, celebrando neste domingo a solenidade de Cristo, Rei do Universo, nós sintetizamos em uma única celebração dois grandes mistérios da nossa fé: o Natal e a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Vejam bem, Cristo Rei, mas do universo. São Paulo, na segunda leitura, dizia que por causa dele todas as coisas foram feitas. Isto é, a sua soberania não é sobre um lugar, não é sobre um grupo determinado de pessoas, ou de regiões, ou de grupos. A sua soberania é por todo o universo. Por quê? Por sua causa, tudo foi feito. São Paulo vai mais além para dizer: todas as coisas foram feitas por Ele, as visíveis e também as invisíveis, aquelas que nós vemos, não vemos, aquelas que nem sempre nós cremos que existem. A oração da coleta, que nós rezamos logo depois do Glória, dizia-nos, repetindo ainda São Paulo na segunda leitura: ele veio para restaurar todas as coisas, isto é, tudo que nele foi feito, ou para ele foi feito, havia se deteriorado, havia se corrompido pela liberdade que Deus concedeu à humanidade, o mau uso da liberdade, o pecado dos primeiros pais, dos nossos pais, Adão e Eva, o pecado original que nos atingiu como uma herança maldita. Cristo veio restaurar, restaurou, libertou a criação do pecado exatamente pela sua cruz, a cruz redentora, o sacrifício redentor na cruz e que se renova todos os dias no altar através da Santa Missa. Toda a vida de Jesus foi o anúncio do reino. Mesmo quando ainda não falava, os reis magos vieram adorá-lo. Não vieram conhecê-lo, não vieram somente presenteá-lo. Dizem os textos sagrados, os reinos de toda a terra, os povos representados por aqueles homens, foram até Belém para adorá-lo. Se prostraram, se ajoelharam diante do Deus menino que já era rei. Anunciou na sua vida o reino. Em quantas passagens dos evangelhos Jesus fala do reino? Até o momento em que ensina os seus discípulos a rezar: venha a nós o vosso reino. Um reino que até hoje nós apenas percebemos pela fé em pequenos e grandes sinais. Um reino que começa aqui, mas não é aqui. Um reino que começa aqui, mas não termina aqui. Termina lá. Esse reino que nós rezamos, esse reino que nós temos a pretensão de construí-lo, não é nosso, é dele. No momento do julgamento, no patíbulo, na Sexta-feira Santa, Jesus é inquirido por Pilatos, que lhe pergunta: tu és rei?
A resposta de Jesus foi o silêncio, mas um silêncio eloquente que lhe faz também dizer: o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, os guardas estariam aqui para que eu não sofresse o suplício da cruz. Mas é na cruz que Jesus recebe a coroa de rei, uma coroa de espinhos, exatamente para demonstrar que sem a cruz não existe passagem para o seu reino. A sua glória é a cruz. Tantas vezes anunciada no Evangelho de São João: a minha glória ainda não chegou, a minha hora ainda não chegou, porque a sua hora, a sua glória, o seu momento glorioso era exatamente quando pela cruz iria restaurar todas as coisas, restaurar nos libertando do mal, nos libertando da escravidão, da corrupção, do pecado. Essa é a glória da cruz, que tantas vezes nós rejeitamos, recusamos. Por isso, a sabedoria popular cunhou um provérbio profundíssimo que diz, em comparação a alguém que corre, que foge, como o diabo foge da cruz. Ele nunca haverá de ter a glória de Deus, porque ele foge da cruz. Ele jamais verá a glória de Deus, porque ele não aceita o sacrifício redentor do Cristo no Calvário e na cruz. Esta é a diferença. Por isso, Santo Irineu de Lyon expressou também uma frase profundíssima e igualmente verdadeira. Santo Irineu diz, Padre Zenilson, numa frase que todos nós aprendemos na teologia, que a glória de Deus é a vida do ser humano, porque foi pela nossa vida que ele morreu na cruz. Pela nossa vida ele veio para nos salvar, para nos redimir. Mas a segunda parte da frase é desconhecida da maioria das pessoas. Nem todas têm conhecimento dela, quando o Santo Irineu completa dizendo: se a glória de Deus é a vida do homem, a glória do homem é contemplar Deus. Um dia nós teremos essa glória de contemplá-lo face a face. Essa glória nos é dada pela cruz, repito, porque se não fosse pela cruz, não seríamos redimidos do pecado. E se não fôssemos redimidos do pecado, nunca haveríamos de contemplar a glória do Pai. Queridos irmãos, que Cristo seja Rei da nossa vida, que ninguém seja escravo de ninguém, que ninguém seja escravo do pecado, que a Ele, somente a Ele, nós possamos servir, servindo com amor e reconhecendo nele a majestade divina. Amém.